Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo para concluirmos este curso do Programa de Gestão da Qualidade Educacional, PGQE, aula 5. Aqui nós estamos falando sobre a utilização da programação neurolinguística em sala de aula. Claro que as técnicas apresentadas até a aula 4 foram técnicas de PNL, mas e dentro da sala de aula? Eu posso fazer diferente? Eu posso usar as ferramentas? Quais ferramentas que eu posso utilizar? O que eu posso fazer? Talvez essa seja a sua dúvida. E a resposta para isso é simples. Basta você pensar na sua aula como ela está. Então, vamos pensar na sua aula com algumas características. Vou colocar aqui algumas características dela, tá? Primeira coisa que é interessante é que você busque sempre encantar os seus alunos, encantar a sua turma, encantar a sua aula, transformar a sua aula de forma que sempre chame a atenção das pessoas que estão à sua volta. E uma das formas de criar interesse é essa aqui, ó. Começa sempre uma história para começar, uma imagem, um visual, alguma coisa interessante que esteja ligada à sua matéria e à realidade deles. E aí vem a pergunta, mas a minha matéria, por exemplo, de 2 mais 2 não tem nada a ver com a realidade deles. Não importa, quando você utiliza a imagem e você fala da imagem direcionando aquilo que você quer, o cérebro tem a capacidade incrível, nós somos criativos, de transformar esta informação em informação verdadeira. Ou seja, você pega aquela imagem e faz este link. E guardar informações com imagem é sempre muito mais fácil. Uma outra coisa que você pode fazer é criar um problema no início da aula. Gente, você colocou a imagem, está vendo essa imagem aqui? Isso serve para vocês fazerem X, Y, Z, tanto faz. Você dá a esse desenho uma coisa curiosa para acontecer, que é um problema que eles vão poder resolver durante a aula. Então, é já deixar alguma coisa que eles fiquem pensando, caramba, como que eu vou resolver isso? Então, dar um problema no início é sempre um bom negócio. Uma outra coisa que você pode fazer é uma pergunta prévia. Então, alguém sabe o que está acontecendo? Essa é uma forma de criar interesse. Alguém viu o que aconteceu no âmbito nacional e internacional? Agora a gente está vivendo o período das Olimpíadas. Se não é Olimpíada, é pandemia. Se não é pandemia, é o jogo de futebol. Não importa o que seja. Faz uma pergunta. E essa resposta vai ser dada no final, entendendo todo o processo. Então, são 3 coisas que você pode fazer para criar interesse. Uma imagem, um problema ou uma pergunta. E sempre ir revezando entre elas. Aquilo que você faz melhor, por exemplo, um professor de artes talvez tenha habilidades bem mais fáceis para trabalhar com desenho do que um professor de ciências, um professor de educação física, talvez, aí fica muito mais fácil para ele desenvolver essa habilidade do jeito dele. Uma outra coisa que você pode fazer é maximizar o entendimento e a retenção da informação. E como é que você pode fazer isso? Criando títulos interessantes. Cria um título que seja interessante, que tenha a ver com aquilo. Vou dar um exemplo. Dentro das minhas lives, conversando com pessoas que são interessantes dentro da sua área profissional, eu conversei com a dona Maria do Carmo, que é professora de biologia. Que é professora não, agora ela está aposentada, ela é bióloga, tem vários trabalhos publicados, é uma historiadora, é uma pessoa fantástica. Dá uma olhada no Instagram, procura Maria do Carmo ou Historiando Tamandaré, que vocês vão ver. Ela contou uma história fantástica para quem dá aula de biologia, por exemplo, de ciência. Você sabia que a cera do ouvido da baleia diz a idade que ela tem, qual foi a primeira relação sexual que ela teve, quando que ela deu cria pela primeira vez. Olha que coisa interessante, tudo isso pela cera do ouvido, por causa dos anéis. Então, são títulos que tragam curiosidade. Uma outra coisa é os exemplos e analogias que você pode dar. Um exemplo
que a aula de programação neurolinguística pode ser utilizada em sala de aula, mas também na sua vida pessoal. Então, você pode usar isso de que forma? Mostrar onde é útil, na prática é isso. Como isso pode ser útil no seu dia a dia. Uma outra coisa também dentro desse processo de retenção da informação é o apoio visual. Você ter coisas que sejam visuais na apresentação. Então, não adianta você só escrever, você só falar, você precisa ter o apoio visual. Essas coisas ajudam a retenção do conhecimento. E continuando nisso, uma outra coisa bem interessante é você envolver a participação dos alunos durante a aula. Eu sei que muitas vezes é difícil, acaba entrando debate, confusão, fazendo um monte de coisa, mas quando você envolve os alunos nesse processo de aprender, as coisas se tornam muito mais fáceis. E uma das coisas que você pode fazer é o desafio momentâneo. É você desafiar eles. Quero ver quem sabe. Quem sabe o quê? Opa, aí já vai a tua habilidade de envolver a sala. Lembra das técnicas de rapport? Esse desafio é o ideal para você fazer quando você tem a atenção. Lembra do espelhamento? Quando você tem o nível de atenção da sala, o nível de audiência está de acordo para você fazer o desafio, você faz o desafio e é certeza que eles vão pegar a tua informação, pegar a tua aula e vão transformar isso num aprendizado fantástico. Outra coisa que você pode estar sempre fazendo são atividades ilustrativas. Peça para ele desenhar, para eles escreverem, para eles fazerem alguma coisa. Essa coisa de grupo, principalmente agora, depois de 2020, a gente vai precisar muito desse lado criativo, desse lado de envolvimento do aluno, porque vai ser fundamental para o processo de aprendizado. Atividades interativas, onde eles interajam com o conhecimento que está sendo dado e os outros alunos, que um possa tirar dúvida do outro, ou que, de preferência, tirem as dúvidas alto para você explicar para a sala inteira, porque muitos alunos deixam de perguntar com medo, com vergonha, dependendo do que aconteceu nas séries iniciais, eles se retraem e não perguntam mais, passa ao longo da vida inteira evitando se expor. Então, uma das formas de fazer isso é quando alguém te perguntar, você sempre redistribuir para a sala, fazer isso. E uma outra coisa bem bacana também é o reforço para concluir esse processo, reforçar a aula. E como você reforça? Com aplicações práticas. Dá um exercício só para fazer. Os últimos 5 minutos, opa, o exercício está aqui. Vamos ver se vocês conseguem resolver. Porque assim eles vão resolver o questionamento, você vai dar a resposta, vai fazer. É a autoavaliação que vai acontecendo comumente, diariamente, todos os dias, em todas as aulas. E, por último, uma revisão. Você fez a autoavaliação, então, gente, hoje o que nós aprendemos foi que A mais C mais A mais R mais B, sei lá. É você juntar tudo que foi aprendido e dar o aprendizado, mostrar, olha, vocês aprenderam isso. Eu, quando dava aula de geografia, que ia falar sobre estrelas, constelações, essas coisas, eu adorava pegar localização, eu adorava pegar os alunos e ir para a quadra para olhar as estrelas. Por quê? Porque permitia ver isso, e sempre fazia essas coisas. Quando acabava aí, tudo bem, onde está a Três Marias, eles apontavam. Então, vocês acabaram de descobrir onde as Três Marias estão. Então, é sempre fazer isso, a revisão com conclusão. Então, você aplica o exercício para eles verem que eles sabem e uma revisão. Também não vai fazer uma aplicação de reforço de aula que eles tenham que pegar todo o conhecimento que eles tiveram de todo o começo. Não, isso é uma coisa gradual. Ela precisa ser fácil porque os alunos também precisam adquirir a confiança de que eles podem, que eles conseguem. E você pode aprender mais sobre PNL na internet, livros, videoaulas, cursos rápidos e gratuitos, esse é um exemplo deles, a pós-graduação. No Practitioner Educacional que você pode estar levando para a sua escola, é um Practitioner, é um curso totalmente prático, 5 dias de treinamento, pode ser 2 finais de semana, mais um dia aí no meio da semana, pode ser período
modulares, mas nunca menor do que 4 horas, porque não tem como. Então, o practitioner educacional é uma boa forma de você pegar todo esse conteúdo e colocar na prática. Para você fazer isso, basta entrar em contato com 961680963, que vai estar no link aí. Ou numa pós-graduação em PNL. E aqui um detalhe, se a sua escola tiver interesse, entre em contato com a gente, que nós montamos um curso exclusivo para a sua escola, com condições exclusivas para a sua escola, porque isso passa a ser um presente nosso, da Carlos Barreto, para a escola onde você está, porque nós acreditamos que a única coisa que pode mudar a nossa sociedade é a educação, não tem como. Ou você tem educação, ou você vai permanecer onde está, com brigas ideológicas, com brigas político-partidárias, e o que realmente precisa ser visto, mexido, precisa ser valorizado, não vai ser. Então, ou nós investimos na educação, ou vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Fazendo a mesma coisa, nós já pensamos o resultado. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a educação. E uma coisa importante, mas jamais desista do seu sonho de ensinar a aprender. Porque sem você, professor, realmente as coisas não vão mudar no nosso país. Você tira tudo do bairro, mas você não tira a escola. Você tira tudo das pessoas, mas você não tira a vontade de aprender. E depois que nós começamos a aprender, a única coisa que descobrimos é que aprender é a única coisa que vai realmente nos salvar, nos mudar. Então, gratidão, professor, por você ter visto até aqui. Esse curso foi feito para você. Espero que nos encontremos dentro de sala de aula, que você leve para a sua escola este curso, que é gratuito para vocês. Este curso que é para o professor, que leva para a escola, a pós-graduação também é para você. Um abraço, fiquem com Deus. E aqui lembrando o saudoso Chico Anísio, né? Quando ele falava da importância do professor. O professor tem uma importância 1000 vezes maior do que o salário que recebe, e essa é uma verdade absoluta, nisso nós acreditamos, é isso que tentamos mudar, é isso que tentamos fazer. Até breve, que nossos caminhos possam se cruzar novamente, fiquem com Deus e compartilhe essa ideia.